Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 10 de outubro de 2011. Na quarta-feira, o São Paulo tropeçou diante do Cruzeiro em Minas. No sábado, o Botafogo tropeçou no Engenhão, diante do Bahia, empatando. O Fluminense ganhou com isso a possibilidade de, no domingo, diante do Flamengo, com uma vitória, chegar à terceira posição no campeonato. Infelizmente não foi o que aconteceu, embora o Vasco também houvesse perdido. Sobre o jogo Fla-Flu, hoje, primeiramente, apresentar não, porque já são velhos conhecidos de vocês, o Paulo Roberto Andel está comigo na mesa hoje, né? Você viu que a gente está com uma postura bem, né, alegre. E o Marcelo Vieira, como sempre, e hoje nós temos uma novidade, que é a presença do William Viana. Muito obrigado, William, pela sua presença. E eu queria que nós começássemos abordando o seguinte assunto. Após passar horas e mais horas ligado na imprensa esportiva, em todos os canais da imprensa esportiva, né, a visão que se tem do Fla-Flu é que o Fla-Flu foi um jogo em que o Fluminense foi superior ao Flamengo, dominou uma parte do jogo, que o time do Fluminense era um time mais organizado e não mais talentoso, tá? Um time mais organizado, e que seria natural que vencesse a partida, né? E a falta ocorrida que não ocorreu do Lanzini no Muralha, não é isso? No lance do segundo gol, segundo os mesmos, segundo a imprensa, você tem a impressão de que é um fato corriqueiro, né? Ou seja, os árbitros erram para os dois lados, né? Então, ficou a culpa única e exclusiva do Sobrenatural de Almeida, né, que fez aquelas duas bolas entrarem, aqueles dois gols do Botinelli, que nunca mais ele vai fazer na vida, né? Então, é essa a percepção, Paulo, é essa a percepção que você tem do jogo? Ou seja, foi um jogo normal, a arbitragem não influenciou? E outra coisa, só para concluir, né, o lance que chamou mais a atenção, o que houve de mais vergonhoso, foi a cusparada do Rafael Moura no Renato, após o jogo, e o comportamento, vamos dizer assim, inadequado do Abel, dos jogadores do Fluminense, com aquelas declarações todas. Meus queridos amigos, boa noite. Bom, antes de começar a falar, eu vou dar uma pequena palavrinha rápida. Hoje, 10 de outubro de 2011, a data de 15 anos da passagem de um dos maiores poetas da língua portuguesa, um artista renomadíssimo no Brasil, cantor e compositor Renato Russo, tricolor presente ao Fla-Flu do Centenário, com 3-2 para nós, que certamente teve um valor muito melhor que o de ontem. Vida eterna ao Renato Russo. Bom, voltando, Marcelo Vieira, Savioli, meu querido William, em relação ao que você tinha dito inicialmente sobre a questão midiática, é fato que a nossa querida imprensa convencional precisava de uma grande vitória de seu time oficial e supervalorizar isso nas manchetes, como fez hoje. É uma vitória que, mesmo assim, contou com a observação de alguns comentaristas e analistas, percebendo que era inevitável, né? Não havia como mascarar o fato de que o Fluminense foi absoluto durante boa parte da partida. Em relação aos problemas, digamos assim, disciplinares, e em relação à violência e aquela coisa toda bastante desagradável que aconteceu ontem na partida, eu diria o seguinte: talvez eu tenha uma postura até diferente dos nossos companheiros de mesa, porque o Fluminense ser roubado já é normal. Eu não perco mais, sinceramente, eu não perco mais tempo com isso. Eu posso falar aqui de Voaden, posso falar aqui do passado de Dulcídio Vanderlei Bosquila, eu posso falar de Arnaldo César Coelho, posso falar de Heber Roberto Lopes, posso fazer vários comentários aqui e vamos cair no mais do mesmo. Agora, acima de tudo, com erro na falta, com pênalti em cima do Márcio Rosário, com uma série de atrapalhadas proporcionadas pela arbitragem, a meu ver, o principal problema é que no clássico o time que vence tem que ter atenção permanente. E nós tomamos 2 gols a 5 minutos do final da partida. O segundo gol, acho que de maneira inevitável, por uma falta da intermediária e com a bola descrevendo aquela trajetória entrando como entrou. Mas você veja que nós tivemos uma postura diferenciada em relação ao jogo contra o Santos.
Contra o Santos nós tomamos um gol aos 44 e tivemos força para buscar a vitória. Quando nós tomamos aquele segundo gol, eu olhei para o campo e falei, cara, foi para o buraco. Né? E ainda me senti pior ainda quando o Botinelli, né, adentrou livre na intermediária do Fluminense. Eu vou falar disso mais tarde, mas é o crônico sistema de marcação do Fluminense, que é extremamente recuado e dá espaço para qualquer adversário. Quando ele deu aquele corte e ajeitou para o gol, eu temi pelo pior, que infelizmente aconteceu, mas nada está perdido, absolutamente nada. O Fluminense pode voltar ao G4 antes do final de semana. Nós vamos ainda falar muito da atuação do Fluminense, inclusive do Abel, mas eu gostaria de saber do Marcelo Vieira se ele acredita que, caso, porventura, tivesse ocorrido o inverso, né, ou seja, o Fluminense tivesse vencido por 3-2 nas circunstâncias em que o Flamengo venceu, se o tratamento da imprensa seria o mesmo que foi dado. Eu não tenho nenhuma dúvida. Primeiramente, boa noite aos companheiros de mesa. Não tenho nenhuma dúvida, Savioli, que o tratamento seria completamente o oposto. Diga-se de passagem, isso também me chamou a atenção. Foi um fator que me chamou a atenção. E você chegou a citar também em relação à postura dos jogadores do Fluminense depois do escândalo que aconteceu ontem no Engenhão. Eu discordo de você. Eu acho que a postura foi exatamente a que se esperava, porque ninguém é prejudicado da forma que o Fluminense foi e permanece em paz, permanece alheio a tudo que ocorreu ontem no jogo. Então, sinceramente, eu acredito que os jogadores tiveram apenas a reação normal de quem se sente prejudicado. Sobre o jogo de ontem, acompanhando os treinamentos do Fluminense na última semana, justificou uma temeridade que eu tinha. Durante a semana, o Fluminense fez um coletivo muito ruim nas Laranjeiras, o time era lento, dava espaço demais pelo lado esquerdo de sua defesa, só que estava muito quente. Então, observando o coletivo, eu pensei, poxa, isso não vai se repetir no Fla-Flu. É que está quente, está um treino, é ritmo lento. Mas aí chegou ontem no jogo e a postura do Fluminense no primeiro tempo foi uma postura muito lenta, uma postura de um time que parecia que estava jogando de uma forma despreocupada, estava simplesmente jogando um Fla-Flu, quando na verdade era um Fla-Flu. E você tinha sim um grande jogo pela frente, um grande duelo que definiria muito do futuro de ambas as equipes no campeonato. Então é aquilo, eu acho que a postura do Fluminense no primeiro tempo poderia ter evitado toda essa questão de arbitragem, porque o Fluminense tinha time para poder ganhar com muita superioridade frente ao Flamengo. Mas também é importante delinear também um aspecto de que a arbitragem atrapalhou, sim. A arbitragem prejudicou, sim. Nós temos que falar de arbitragem. Porque se a gente não falar de arbitragem, se a gente fechar os olhos e falar tá tudo ok, tá tudo bem, não pode. Aí a gente vai estar legitimando cada vez mais que ocorram esses escândalos como ocorreram ontem. Eu retornei no controle da TV a falta do Lanzini algumas vezes. Cada vez mais eu ficava mais estressado e não acreditava no que eu estava vendo. Cada vez era menos falta, né? Cada vez era menos falta, porque o juiz estava rigorosamente do lado do lance. Dizer que aquilo ali foi falta, pelo amor de Deus, né? É engraçado que eu vi um comentário assistindo o replay do jogo, o comentário do senhor comentarista, né, que disse que além de ser falta, o atleta deveria ter sido punido com cartão amarelo. O cara falta um cartão para cartão amarelo do Lanzini. Lembre-se também, Savioli, do pênalti no Márcio Rosário. O engraçado é o seguinte: quando teve o replay, o cidadão, se calou. Aí você vê a que ponto chega a disfarçatez. Mas, William, eu queria te perguntar o seguinte. O Marcelo falou com muita propriedade da questão da reação dos jogadores, eu concordo 100% com isso. Eu acho que ninguém é feito de plástico, nós somos feitos de carne e osso, nós somos feitos de nervos, né? E aquilo aí, a situação vai enervando a cada dia, né? Então, o que eu queria que você tratasse, tá? Essa forma, essa abordagem, né, do jogo em si, das coisas que aconteceram no jogo, fora do contexto. O contexto do Campeonato Brasileiro, em que o Fluminense vem sendo extensivamente prejudicado, porque eu acho que isso é muito fácil, né? Você tratar como um jogo, como sendo um fato isolado, né? Você manipula a opinião pública. O que aconteceu ontem? Primeiramente, boa noite a todos os tricolores que, como eu, ontem foram dormir com a cabeça bem inchada, né? Foi complicado, e principalmente pelo fato que minha esposa não é fluminense, enfim, vamos lá. Mas
Eu acho que se o Fluminense, primeiramente, se o Fluminense tivesse vencido o jogo, o jornal não iria dar tanta ênfase à vitória do Fluminense quanto foi com o Flamengo. Antes do jogo, antes do Fla-Flu, o jornal já dava como uma arrancada do Flamengo com duas vitórias. E o Flamengo passou 40 e poucos dias, não foi isso, sem vencer? Então, assim, o Fluminense foi o líder do retorno, sem derrotas, jogando bem. Aliás, perdeu um jogo, mas isso. Teve outro fato também. Depois do jogo, teve uma emissora de TV no programa que colocou uma musiquinha zombando, ironizando uma declaração do Abel, que no Fla-Flu valeria gol até de bunda. Então, assim, é complicado. Contra o Fluminense, a mídia pressiona um pouco mais. Se juntar o Fluminense e o Flamengo, então eles vão procurar sempre elevar o outro, que, a meu ver, desculpa, a opinião minha, é o preferido mesmo das emissoras. E assim, teve também durante o jogo, teve lance de, poxa, o Renato Abreu deu uma cotovelada no Rafael Moura, o cara saiu sangrando, o juiz não viu, simplesmente fingiu que não viu. Aliás, o Rafael Moura saiu milhões de faltas em cima deles, não existia falta, o cara podia ser jogado, ponto de combate lá, derrubar ele no gramado e não ia ter falta. Também teve lances assim como... Gente, desculpa, estou um pouco fora do contexto. Não, a gente, porque o engraçado, sabe o que é? É que a justificativa, que eles dão, né? A justificativa que eles dão para poder justificar, a justificativa para poder justificar. Porque se a justificativa fosse para outra coisa, né? Então, enfim. Mas a justificativa deles, né, eu acho muito engraçado, porque ele fala, não, mas a falta que foi marcada em cima do Muralha, que não foi falta, aí eles já tinham admitido que não tinha sido falta, porque o replay não engana ninguém, né? Mas eles já tinham percebido, claro, que não tinha sido falta, e eles procuraram justificar, lembrando da partida entre Fluminense e Atlético Paranaense, né? Eu vi muito isso, lembrando do pênalti no Lanzini, que deixou a torcida do Atlético Paranaense furiosa. Só que o pênalti no Lanzini foi pênalti. Né? Assim como o pênalti no Márcio Rosário ontem também foi, o juiz não marcou nada, entendeu? Pois é, foi esquecido. E aí o cara, sabe o que ele fala? O jornalista, ou o comentarista, né? Ele fala que né, até eu hoje eu estou dando branco, cara, tá um negócio impressionante. Mas eu já vi de tudo. Enfim, assim, a falta acontece para os dois lados. O juiz erra para os dois lados. Eu quero que algum de vocês aqui que assistiram o jogo me digam, né, qual foi a falta que esse juiz marcou para o Fluminense, tá, indevidamente, na proximidade da área. Por favor, você, Paulo. Nenhuma. Isso é normal, isso é evidente. E a opinião de vocês todos, aqui estabelecida, ela vai para uma direção que para mim é muito clara. Fica evidente, por questões econômicas, por tradição, por interesses alheios às práticas direcionadas do esporte, tem um favorecimento do Flamengo, gente. Isso não é maldade, isso não é ruim, mas isso acontece historicamente. Tem um favorecimento midiático que ocorre regularmente. Eu já cheguei a ler sobre um dos nossos momentos mais apoteóticos, que foi o título de 95, que Renato Gaúcho estaria impedido naquela jogada. Entendeu? A barriga estava à frente da linha da bola. Exatamente. Então foi criada uma nova regra para o impedimento. Eu já vi coisas do outro mundo, então eu não me surpreendo, entendeu? É por isso até que eu talvez tenha sido menos enfático do que vocês na questão da arbitragem, porque a verdade é que eu já estou de saco cheio. Essa questão do Fluminense ser garfado, tripudiado, roubado, ela é, para mim, lugar comum. Então eu entendo que o jogador, para trabalhar no Fluminense, o time do Fluminense constituído, o jogador que atua no Fluminense tem que estar preparado para não ser beneficiado por nada e para ser prejudicado. Isso é que eu entendo. Eu acho que se a gente tivesse tido esse espírito, principalmente na hora que a gente tomou aquele gol espírita, que a gente pode falar que foi o segundo gol do Flamengo, eu acho que talvez a gente tivesse... Bom, o empate também seria o resultado trágico, né? A derrota foi pior, mas pelo menos um ponto nessa altura do campeonato, cada ponto é muito importante para nós. Agora, é claro que tem direcionamento e... Enfim, e também é claro que se tivesse sido o contrário, eu já poderia até dar uma sugestão de manchete
né, nos jornais. Ô, Paulo, vergonha põe tricolor na briga. Seria alguma coisa assim, mais ou menos. Paulo, depois nós podemos até, inclusive, fazer uma colheita de sugestões, né, com relação a isso, mas infelizmente nós temos que terminar esse primeiro bloco e nós voltamos em seguida tratando de outros assuntos relacionados ao Fla-Flu de ontem. Fatídico Fla-Flu.